sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo como um pequeno grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um escravo que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, ao escravo: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao escravo porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fazemos apenas a nossa obrigação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. A primeira coisa que o Senhor nos apresenta nesse Evangelho é a fé. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus então propõe uma pequena parábola, dizendo: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar. Duas coisas, de certa forma, impossíveis. Arrancar uma amoreira é muito difícil porque suas raízes são muito profundas. E plantar uma amoreira no mar, como? Mas é a medida que o Senhor coloca para a fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Esta fé nos leva a abrir o entendimento e poder conhecer com mais profundidade o nosso Deus, amá-lo. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, enfim, amá-lo. Porque pela fé nós somos chamados
a nos aproximarmos desse Deus, a falarmos com Ele, a estabelecermos uma relação pessoal, eu e tu, com Deus. E nessa relação pessoal, vamos conhecendo o nosso Deus, que é aquele que torna possível tudo aquilo que para nós é impossível. É impossível para nós, mas porque cremos nesse Deus, nos colocamos diante dele, nos colocamos nas suas mãos para fazer as coisas que nós não podemos, mas que ele pode. Todo ser humano foi criado para ter fé. Esta fé que se exercita de tantas formas. Quando crianças, aprendemos a falar porque acreditamos que aquilo que nos era ensinado era verdade. Quando a mãe, quando o pai nos mandou fazer alguma coisa, nós fizemos, porque acreditamos no pai, acreditamos na mãe. Mais à frente, passamos a acreditar em outras pessoas. Às vezes, por falta de discernimento, acreditamos em pessoas erradas e nos demos mal na vida. Mas ser humano foi feito para acreditar, para ter fé. Esta fé humana uns nos outros e esta fé sobrenatural em Deus. Mas nós somos feitos para isto. Por isso, encontramos desde o Antigo Testamento, se você toma os 10 mandamentos, encontramos sempre a palavra de Deus, esse Deus que nos fala, faça isto, faça aquilo, não faça desta forma, faça desta outra maneira. A palavra de Deus nos dá ordens, manda, faça. E quando é usada, a palavra é usada desta forma, o verbo fazer é usado nesse tempo, ele é imperativo, ele é faça, faça. Se você toma os 10 mandamentos, você tem ali 10 frases que são ordens. Amarás o Senhor teu Deus, aí, amarás o Senhor teu Deus, para lá, não farás, né? Não tomar o nome de Deus em vão, e assim vão os 10 mandamentos, né? São 10 ordens. Ordem não se discute, se obedece. É assim. É assim. E por falta de obediência à palavra de Deus, o mundo está isso aí que a gente vê. Por falta de obediência à palavra de Deus, hoje começa um tal de um sínodo da Amazônia, que não é vontade de Deus não, mas é vontade de homens que têm uma porção de interesses. É uma vontade satânica que também tem seus interesses. Mas enfim, o nosso evangelho não fala do sínodo, fala da fé. Por falta de obediência a Deus, quanta coisa errada acontece na nossa vida e na humanidade.
Jesus, então, depois de falar, do grão de mostarda, a fé pequena, não precisa ser algo tão imenso, não. Mas se com esta fé em Deus acreditamos que aquilo que nós não podemos, Ele pode. O impossível, Deus faz. O possível é a nossa parte. Aí o Senhor apresenta uma segunda figura. O texto do lecionário, o texto do livro, do evangelhário, fala quando o patrão volta, ele vai dizer para o empregado: arruma a mesa para mim, põe a comida, põe o avental e me serve. Ele não está fazendo nada demais, em termos. É exatamente nesta busca de tornar a palavra de Deus mais bonita, mais gostosa, mais apetecível, se mudam as palavras. A palavra empregado supõe que o sujeito é empregado, é assalariado, leis trabalhistas, etc, 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 etc. Mas o texto original desse evangelho não usa a palavra empregado, não. Usa a palavra escravo. E se você pegar alguns textos mais antigos, da Bíblia em português, você vai encontrar a palavra escravo. É essa palavra que Jesus utiliza. Ele não fala empregado, ele não fala servo, não. Ele fala escravo. E o que é um escravo? O escravo é uma coisa. É uma coisa. Escravo é uma coisa que você compra e é de sua propriedade. E você faz com aquela coisa aquilo que você quiser. É uma coisa. Para nós talvez seja um pouco difícil entender esse conceito, não é? Porque de tantas formas se buscou, obscurecer o conceito do escravo. Mas aí há 200 e poucos anos atrás, você tinha no Brasil a vergonha da escravidão. O escravo simplesmente era alguém que era comprado no mercado. E não o patrão, mas o senhor tinha plenos direitos sobre o escravo, direito de vida e de morte. Escravo não tem vontade. Escravo só obedece ordens, por mais absurdas que elas possam parecer. Mas essa bobagem que o pessoal da igreja muitas vezes faz, não é? De mudar as palavras, Por quê? Porque tem uma ideologia. Então não pode colocar a palavra escravo, escravidão. Não. Vamos colocar a palavra empregado, não é a mesma coisa. A palavra empregado deturpa e destrói todo o sentido desse pedaço do evangelho. Porque ser empregado não significa submissão. Ser empregado significa ter direitos, E hoje só se acha que o empregado tem direito.
Então você deturpa todo o sentido desse evangelho. Mas coloca empregado, é menos, né? É menos uma palavra escravo. Nossa, né? Que coisa. Pois é. É dessa forma que pouco a pouco a palavra de Deus vai sendo destruída. Porque se substituem as palavras por palavras mais palatáveis, né? Mais suaves, mais, né? E com isso se destrói aquilo que o Evangelho está dizendo. Jesus é o Senhor. Que na cruz derramou todo o seu sangue por amor. E derramando o seu sangue, comprou cada um de nós pelo alto preço do seu sangue inocente. Essa é a linguagem do Evangelho. Nós fomos comprados. Comprados. Portanto, somos propriedade de um Senhor. Somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, cabe bem a palavra escravo. Escravo é propriedade. O escravo não tem voz e não tem vez. O escravo não tem vontade. É pesada essa figura, hein? Mas é pesada mesmo. A realidade do Evangelho é essa. O Evangelho não existe para fazer cosquinha, não. O Evangelho existe para nos converter, para nos ajudar a mudar de vida. O Evangelho não é tão facilmente assim deglutível, palatável, né? Não é tão facilmente digerido, não. Jesus é o Senhor e nós somos escravos, porque fomos comprados. Portanto, esquece essa história de que diante de Deus nós temos uma vontade, nós temos uma liberdade. Mentira, porque não temos nada disso. Nós somos criados para uma só coisa: amar, glorificar e servir a Deus. Amar, glorificar, servir. Como? Rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, a vossa vontade, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Todos nós aqui fizemos a nossa vontade. Olha a merda que a nossa vida virou, hein? E se continuarmos fazendo a nossa vontade, estaremos cada vez mais desgraçados, cada vez mais arruinados, cada vez mais perdidos. Mas é a minha liberdade. Você é livre para fazer a vontade de Deus, só isso. Não se engane. Não se engane. Não imagine que você é livre para fazer tudo aquilo que dá na telha, tudo aquilo que você quer, do jeito que você quer. Não, 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 não. E se quer fazer assim, não reze mais o Pai Nosso, por favor. Não complique mais a sua vida, dizendo: olha, seja feita a vossa vontade. Você não vai fazer, para que repetir isso? Para que continuar mentindo para Deus? Até quando?
deixa de ser besta. Portanto, não resta escolha, não é questão de opção. Não é uma questão de opção. É uma questão de obrigação. Fostes comprados pelo alto preço do sangue inocente de Jesus. São Paulo nos fala isso. E se fomos comprados, nós somos escravos. E se somos escravos, temos que estar disponíveis para o nosso Senhor. O escravo é pertença do Senhor. E, portanto, quando o Senhor vem do trabalho, diz: olha, escravo, arruma a mesa para mim, coloca a comida, põe o avental e me serve. Exatamente. O escravo está lá para isso, está lá para servir. Servir sem reclamar, sem dar palpite, simplesmente servir. E quando o escravo não servia, simplesmente ele era amarrado, era chicoteado, era matado, sei lá, fazia toda sorte de barbaridade. E se ele continuava rebelde, simplesmente se matava e pronto. Sem nenhum peso de consciência. Pois é, a mesma coisa, né? Nós fomos criados para ter fé. Fomos criados para amar, glorificar e servir a Deus e depois ir para o céu. Ir para o céu. Porém, fica a nossa escolha. Lá no paraíso, Deus disse aos nossos primeiros pais: olha, vocês podem usar e abusar de tudo que tem aqui, só não mexam nos frutos daquela árvore, porque são venenosos. Cuidado. Mas a serpente disse: olha, comam, vocês serão como deuses, vocês serão iguais a Deus, vocês deixarão de ser escravos e passarão a ser senhores. E eles comeram do fruto, e de fato aí se tornaram escravos, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do diabo, do demônio, que é tudo a mesma coisa, não é? Por isso nós temos sempre duas vozes, né, nos falando o que é bom e o que é mal, e nós sabemos muito bem o que é bom e o que é mal. Fomos feitos para escolher aquilo que é bom, por isso somos imagem e semelhança de Deus. Mas se escolhermos o mal, Deus não vai nos impedir. Não é a vontade de Deus que nós nos percamos nem vamos para o inferno, para o nada, né? Para o vazio, para as trevas, para tudo aquilo que não presta. Não, não é a vontade de Deus. Nós fomos criados e nascemos para ir para o céu. Essa é a finalidade. Mas o homem, levado pelo seu orgulho, sereis iguais a deuses.
toma posse da sua vontade e diz: não, eu sei, eu faço, eu quero, eu vou. E porque a gente acha que sabe e não sabe nada, acha que sabe por causa do orgulho, por causa da vaidade, sereis iguais a deuses, nós deixamos de obedecer e fazemos aquilo que queremos, não é? Como a palavra de Deus. Se depois você quiser, vai ler lá, está escrito, né? A palavra escravo, colocaram a palavra empregado. É mais bonita, né? É menos pesada, é menos, né? E dessa forma vai se tirando a cruz da vida. Se tira a cruz da vida. Houve um tempo na igreja onde era moda, e algumas igrejas ainda conservam isso, não é? Que se colocava no altar um Cristo ressuscitado, lindo, bonito. E se tirou a cruz. A cruz é pesada, a cruz tem sangue, a cruz tem dor, a cruz tem renúncia, a cruz tem morte. Nossa, coisa horrível, né? Nossa, o ressuscitado é mais bonito, pois é. E a gente esquece que não tem ressurreição se não tiver sexta-feira santa. Sem antes passar pela cruz, não houve ressurreição. Não podemos pular essa etapa. E quando se mudam os textos bíblicos e se coloca palavras mais bonitinhas, se altera a palavra de Deus. Se você coloca a palavra escravo nesse texto, você entende o sentido. Se você deixa só a palavra empregado, não tem peso. Ainda mais hoje, né? A gente vê, né, as situações que acontecem no mundo por causa das leis trabalhistas, né? Se o chefe olhou um pouquinho torto, ou o chefe deixou de dar um sorriso, de dar um bom dia, pronto, isso já é motivo para criar uma causa trabalhista, né? Então, o pessoal inventa logo alguma coisa para ser mandado embora, né? Para receber fundo de garantia, receber os seus benefícios sociais. Não, a palavra é escravo. A palavra do texto é escravo. E nós não somos empregados do Senhor. Nós somos propriedade, nós somos pertença. Nós fomos comprados, não é outra expressão não, é essa mesmo. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Jesus comprou cada um de nós, somos pertença dele, portanto, só tem uma opção: obedecer. Só tem uma opção: fazer aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, não do jeito que eu quero. Ah, mas não é mais gostoso fazer desse jeito? Ah, mas não é mais fácil? Ah, mas não é assim não, gente. Lembra de novo, repito, o que a gente diz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na terra, na minha vida, no meu coração, ao redor de mim, seja feita a tua vontade, 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 vontade de Deus. Vontade de Deus. Mas é radical? Mas lógico que é radical, se trata de vida ou morte. Não tem meio termo.
Meio termo é fazer aquilo que está feito ali na escritura, né? Coloca a palavra empregado, mais bonitinha, né? É mais cheirosa. Tem direitos. Não, é escravo. É escravo. Para nós aqui na comunidade, não é? Você tem um caminho traçado para conquistar a sua restauração. Qual é? O caminho traçado que está escrito no regimento interno, que se lê todo dia e que você não presta atenção. Você não dá bola para aquilo. E quando ouve, né? Você, não, mas isso é muito radical, não precisa ser assim. Não precisa tudo isso. Pois é, não precisa. Azar seu, se vira. Se você não for restaurado, a culpa é sua, não é de ninguém não. Quer ser restaurado? Está lá a receita. Quer fazer um bolo, quer fazer um pão, quer fazer uma comida? Acompanha a receita que vai dar certinho. É tanto de farinha, é tanto de fermento, são tantos ovos, é tanto de água, tanto de gordura, vai dar certa coisa. Ah não, eu faço a olho. Não é por aí. É a sua vida. É a sua vida. Para nós aqui na comunidade existe uma receita de restauração, está no regimento interno. Mas um outro acha muito pesado, acha muito radical. Pois é. É questão de vida ou morte. Não sei se vida ou morte não é radical, né? Se eu fizer isso, resultado é vida. Se eu não fizer e fizer de outra forma, é morte. Como o texto do Evangelho. Tiraram a palavra escravo e puseram a palavra empregado. Não é a mesma coisa. Mudou todo o sentido do texto. Mudou radicalmente aquilo que Jesus dizia. Jesus não falava de empregado, ele falava escravo. Escravo. Pois é, meu irmão, se você se coloca nas mãos do Senhor como propriedade dele, busca conhecê-lo mais para amá-lo mais. Tenho repetido muito isso, né? A oração pessoal, a oração silenciosa, você e Jesus, eu e tu, diante do sacrário. E você tem duas capelas onde tem o Santíssimo Sacramento, exatamente para que você tenha essa oportunidade de estar ali como pertença de Jesus, como propriedade dele, como coisa dele, estar diante dele, para que ele manifeste na sua vida a vontade dele, para que ele faça por você aquilo que você mesmo não pode fazer, porque aquilo que é impossível para nós é possível para ele. Por isso tem que estar diante dele, porque ele pode. Aquilo que eu não posso, ele pode. Não perca seu tempo. No que é que você tem gastado a tua vida? No que é que você gasta o teu tempo? Quanto tempo a gente passa falando e aproveita tão pouco daquilo que falou, não é? Esse tempo deveria ser gasto na presença de Jesus. Nossa, mas é radical. Não, não é radical não, é necessário. É questão de vida ou morte.
e ter a consciência de que eu não sou o meu próprio dono. Meu dono é o Senhor. O Senhor que me comprou com o preço do seu sangue. Portanto, sou escravo. Até no dia 12, tem alguns que vão fazer a sua consagração a Nossa Senhora. E São Luís Grignon Maria de Montfort escreveu esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E esta consagração é uma consagração de escravidão a Nossa Senhora. Nossa, escravidão, que coisa, que palavra, pois é, escravidão. São Luís Maria de Montfort fala de escravidão. Ele não fala, não, é uma entrega, é um cheiroso, não. Ele fala de escravidão, somos escravos. E que se utilize um sinal visível que demonstre esta escravidão, esta pertença. Através dessa consagração a Nossa Senhora, pertencemos a ela, E é algo muito sério. É algo que incomoda, né? Tem até alguns lugares onde a meninada, que é um pouco mais radical, quer botar uma corrente em volta do tornozelo, quer colocar alguma coisa mais assim, né? Um sinal mais forte dessa escravidão, dizer, não, olha, não precisa, põe assim uma correntinha com uma medalhinha, uma coisinha assim bonitinha. Não, escravidão é escravidão, meu irmão, não é bonitinho. Não tem que amenizar. Não tem que colocar florzinha, não é assim. Nós temos medo do Evangelho. Por isso vemos tantas mazelas na igreja, né? Não precisa ser assim, olha, é muito radical, não precisa. Não é assim, pois é, mas é radical sim. Tome a sua cruz e me siga, sim. Morra para você mesmo, sim. Procure sempre o último lugar, sim. O Evangelho é radical, gente, não é uma brincadeira. Não é pó de arroz, né? Não é água perfumada. Não é não. O Evangelho é o Evangelho. Mas por causa da maldita teologia da libertação, né? Que ainda é muito viva na igreja e infelizmente por onde o diabo deita e rola dentro da igreja, se procurou amenizar as coisas. Então não põe escravo não, põe empregado. Empregado é outra uma coisa mais, né? É mais atual, é mais... Não, muda todo o Evangelho. E quanto se fez isso nas traduções que a gente tem nas leituras bíblicas. Quanto que a palavra de Deus foi alterada pelos próprios homens de igreja, sim. Olha aí tudo aquilo que, né, se pensa nessa desgraça que se chama Sínodo da Amazônia, que começou hoje, lá em Roma. Começou hoje, uma porção de heresias, uma porção de bobagens, uma porção de coisas contrárias à fé, contrária à doutrina, contrária à palavra.
mas que se quer tornar mais colorido, mais ecológico. Não, o Evangelho não é ecológico. O Evangelho é boa nova, é palavra de Deus. O Evangelho é um convite à conversão. Conversão é mudança de vida, é radical. Não é pela metade, não. Não é pela metade. Ou vida ou morte, ou céu ou inferno, não tem meio termo. A escolha é de cada um de nós. Finalizando, somos escravos comprados pelo alto preço do sangue do Senhor. E se somos escravos, temos um Senhor sobre nós, e esse Senhor é Jesus Cristo. E como Senhor, nos tem como escravos e nos dá ordens. Ele diz: faça assim, faça assado, faça a vontade de Deus. Amém.